Tá ligado já? Já tá gravando. Tem mais de um ano que eu não venho aqui pra parte da Cinelândia. Esse é um chafariz do século XIX, se não me engano, comprado pelo Dom Pedro II. Vazio. E aí, essa praça tá vazia, tem algumas pessoas que moram aqui. Quer dizer, tirando essas pessoas aqui tá vazia, né? Mas tem pessoas. Tem alguns entregadores que estão também dando uma descansada. Na sombra. Muito sol. Muito sol, não tem muita sombra, né? A praça ela é meio árida, assim, tem esse chafariz no meio seco e não tem... Ela tem um paisagem meio de palmeiras, as árvores não têm as copas muito largas, assim, então não é um lugar muito legal de ficar. Os bancos ficam todos expostos ao sol. Ela é um lugar realmente nem um pouco convidativo, assim. Oi? Se você mora no Rio de Janeiro, você sabe bem o que é um sol de 35 graus fritando a sua cabeça no centro da cidade, né? Daqui a pouco eu te conto que praça é essa. Por enquanto, pode ficar bem confortável aí, de preferência na sombra, e ajusta direitinho o seu fone de ouvido para captar todos os sons. Porque olha, hoje eu vou te contar uma história que parece até mentira. A história de um palácio gigante que viajou de um país para o outro. Já viu um negócio desse? Uma construção imponente que ganhou prêmio internacional e foi sede do Senado durante décadas, mas sumiu sem muita explicação e deixou para trás só um chafariz e uma praça vazia. Hoje eu vou te contar a história do Palácio Monroe. Eu sou a Gabriela Montoni e essa é a segunda temporada do podcast Rio Memórias, com 6 episódios que exploram a Galeria Rio Desaparecido do Museu Virtual riomemorias.com.br. Aqui a gente recria lugares e símbolos da cidade que não existem mais. Só que hoje tem uma diferença. Pela primeira vez, a nossa história começa bem longe do Rio. Longe no espaço e longe no tempo também. Esse som aí da água batendo tem uma explicação. Eu vou te colocar agora dentro de um navio que está se aproximando do porto de Nova York. É o ano de 1903. Não vai nem dar tempo de enjoar com o balanço do mar, porque a gente já está chegando. Capítulo 1. Um palácio para americano ver. Eu vou começar te apresentando um personagem que está dentro desse navio. E aqui no Rio Memórias a gente vive trombando com nome de rua, de viaduto, mas hoje a gente vai trombar com o nome de hospital. Aliás, aquela praça vazia lá no centro do Rio, ela não fica muito longe do Souza Aguiar, o hospital municipal. Se você é do Rio, você sabe do que eu tô falando. Pois quem tá no navio é o próprio Souza Aguiar. O hospital só seria inaugurado alguns anos depois, mas o engenheiro e político Francisco Marcelino de Souza Aguiar tinha uma missão. Ele era o chefe da Comissão Brasileira na Feira Mundial de St. Louis, que aconteceria no ano seguinte, em 1904. Você tem ideia do que era uma feira mundial no início do século XX? Eu vou te contar. Mas antes, para entrar no clima, deixa eu tirar a poeira aqui da vitrola para a gente ouvir uma gravação original daquela época. When Louis came home to the flat, he hung up his coat and his hat. He gazed all around, but no wifey he found, so he said, where can Flossie be at? And note on the table he spied. He read it just once and he cried. It ran, Louis dear, it's too slow for me here, so I think I will go for a ride. Meet me in St. Louis, Louis, meet me at the fair. Essa é a música Meet Me in St. Louis, ou Me Encontre em St. Louis, composta por Carrie Mills e Andrew Sterling, interpretada por Billy Murray, um cantor americano muito popular na primeira metade do século XX. A gravação é de 1904 mesmo, quando a feira juntou representantes de várias partes do mundo para exaltar os avanços da época na tecnologia, na indústria, na economia, na política e em vários campos do conhecimento.
Era uma grande celebração do progresso, numa área de 5 quilômetros quadrados, com estandes de 60 países recebendo mais de 19 milhões de visitantes. Os pavilhões eram grandes palácios. E o Lauro Miller, que não é nome de hospital, mas é nome de rua em Botafogo, no Rio, na época ele era o ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas do governo de Rodrigues Alves, que também virou nome de avenida, né? O Lauro Miller mandou o Souza Aguiar para os Estados Unidos com essa missão de projetar a estrutura temporária do Brasil na feira, e deixou bem claro nos documentos da época. Na construção do pavilhão, se terá em vista aproveitar toda a estrutura de modo a poder se reconstruí-lo nesta capital. Pois é. Não era só botar o palácio de pé. Ele teria que ser todo remontado no Rio de Janeiro. Uma trabalheira em dobro. Depois de 26 dias dentro do navio, Souza Aguiar desembarcou no porto de Nova York no dia 28 de agosto de 1903, levando na bagagem boa parte do material da exposição. A República no Brasil estava entrando na adolescência e não tinha nem completado 14 anos, e o país ainda tentava se livrar da imagem do Império. Até porque numa feira anterior, na Filadélfia, em 1876, a gente tinha passado vergonha. Os americanos já tinham abolido a escravidão uma década antes, e o Brasil só faria isso mais de uma década depois. Dom Pedro II acabou sendo ridicularizado em charges e caricaturas, e aquilo pegou muito mal. Então, a ideia era mostrar na feira os avanços republicanos. O Souza Aguiar chegou em agosto. O projeto do pavilhão brasileiro foi aprovado e as obras começaram em novembro. Dos $600 mil que o governo gastou para participar do evento, 135 mil foram gastos na construção do palácio. E mesmo assim, ele não ficou pronto a tempo da abertura da exposição, que começou em abril de 1904 e durou 8 meses. A inauguração do Pavilhão do Brasil foi no dia 24 de maio, com uma cerimônia para 1.500 visitantes. Foi só a primeira. Depois vieram outras recepções, e algumas recebendo visitantes ilustres como o aviador Santos Dumont e o então presidente americano Theodore Roosevelt. E a essa altura eu sei que você já tá pensando aí, como é que era aquele lugar? O que tinha de tão interessante por fora e por dentro? Então a gente vai ouvir uns trechinhos de um livro escrito tempos depois pelo filho do Souza Aguiar, que nasceu exatamente no ano da feira e não por acaso ganhou o nome de Luiz Aguiar. Nas linhas gerais, o edifício lembra o estilo adotado pelos arquitetos franceses à época do Renascimento, sem que a ornamentação seja profusa. Sobre as pilastras, ladeando as escadas principais de ambas as fachadas, 2 leões simbolizando a força, a solidez e a grandeza da construção. Pondo em destaque a cúpula central, havia 2 vigias em cada face, adornadas de palmas e pequenos escudos. O edifício era constituído de 2 pavimentos, um mezanino e o porão, utilizado em parte para guardar objetos, e o preparo do café servido diariamente aos visitantes. No andar inferior, ao centro, erguia-se um verde pé de café com frutos. No segundo pavimento estavam o salão nobre, as salas das senhoras, as dos membros da comissão e o escritório. Foram assintemente preparados com todo o luxo, finas tapeçarias, cortinas e custosos móveis, como convinha à importância de seu destino. O Brasil tinha outros estandes menores espalhados pela exposição, mas a grande estrela da comitiva, claro, foi o palácio erguido por Souza Aguiar. Tanto que ele recebeu do júri a medalha de Grande Prêmio de Arquitetura na feira. A primeira parte da missão estava cumprida, o evento foi um sucesso. Agora era só encaixotar aquilo tudo e mandar de volta para o Brasil. A exposição terminou no dia 1º de dezembro de 1904 e durante 3 meses o Souza Aguiar ficou empacotando e despachando de navio os pedaços do palácio. Ele mesmo só embarcou de volta para o Brasil no dia 26 de fevereiro de 1905. Na chegada, encontrou aquele Rio de Janeiro que a gente já visitou várias vezes aqui no Rio Memórias, uma cidade mergulhada na reforma urbana do prefeito Pereira Passos. Poucos meses antes tinha explodido a revolta da vacina, que aliás é o nosso primeiro episódio. Se você não ouviu, procura aí. Enfim, o carioca estava na bronca com o governo, principalmente a população mais pobre, que teve as suas casas derrubadas para que o Rio abrisse aquelas ruas largas no estilo europeu. O
maior símbolo da reforma era a Avenida Central, que hoje é Rio Branco. E bem ali, no fim da avenida, aquela estrutura inteira de St. Louis seria remontada. A ideia era inaugurar durante a terceira Conferência Pan-Americana, que reuniria vários chefes de Estado e ministros de Relações Exteriores em julho de 1906. O Senado autorizou a construção às pressas, com parecer do jurista Rui Barbosa, e em 4 meses estava de pé o Palácio São Luís, com esse nome, obviamente, em homenagem à cidade que sediou a Feira Mundial. Tava tudo ali. A cúpula imensa, as pilastras, as esculturas dos leões na entrada principal. O presidente Rodrigues Alves ficou feliz da vida. Olha a anotação que ele fez no diário. Teve lugar ontem a inauguração do 3º Congresso Pan-Americano. A inauguração se deu no Pavilhão São Luís, que ficou concluído no dia 21 por um prodígio de atividade do general Souza Aguiar. Havia completa incredulidade sobre a possibilidade de terminação das obras, e por isso a inauguração foi um sucesso. O jardim lateral foi outra maravilha, devido ao esforço do Dr. Paulo de Fronten. Houve na avenida um extraordinário concurso de povo, e a impressão foi magnífica. O senhor Rio Branco fez um excelente discurso e toda a notícia dada pelos jornais do dia atestou a regularidade e o brilho da festa. Esse senhor Rio Branco era o Barão de Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, que teve um papel importante na diplomacia com os americanos e conseguiu viabilizar a participação do Brasil na Feira de St. Louis. Essa relação ganhava cada vez mais força e logo depois da feira, em janeiro de 1905, Joaquim Nabuco se tornou o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Foi Nabuco que trouxe a Conferência Pan-Americana para o Rio. Ele era um defensor ferrenho da doutrina Monroe, estabelecida quase um século antes pelo então presidente americano James Monroe. Já ouviu falar no slogan América para os americanos? A doutrina era isso, totalmente contra a interferência europeia no continente. Resultado, durante a Conferência Pan-Americana, o Palácio São Luís foi rebatizado como Palácio Monroe. Nos seus primeiros anos, aquela joia de elegância no centro do Rio foi o salão de festas oficial da capital. Bailes, formaturas e congressos ocuparam o interior do palácio até 1914, quando a política entrou em cena. O edifício foi a sede da Câmara dos Deputados até 1922. Aí a Câmara se mudou para o prédio da Biblioteca Nacional porque o Monroe recebeu a exposição comemorativa do centenário da independência. Pouco depois disso veio uma reforma radical. Um novo andar foi instalado, surgiram elevadores, as laterais foram envidraçadas, tudo isso para receber um hóspede que chegaria para ficar, o Senado Federal. Foram 35 anos como sede do Senado. E eu já vou levar você para um momento marcante logo nos primeiros anos. Você deve estar se perguntando o que esses cavalos têm a ver com a história, né? É que na Revolução de Outubro de 1930, o palácio virou o quartel das tropas gaúchas e os cavalos ficavam ali, pastando no jardim. Getúlio Vargas assumiu o poder depois que um golpe de Estado impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e decretou o fim do período que depois ficou conhecido como República Velha. Tem até marchinha contando essa história. Quem disse um dia que ele venha, lá nunca deixe se acendar. Entregue a mão à palmatória, que vai uns bolos apanhar. Não vem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Ficou de lacre, coitadinho, como tu foste infeliz. Bico de Lacre era o apelido do Júlio Prestes. E essa é a marchinha Bico de Lacre Não Vem Mais, composta por Oswaldo Santiago e gravada em 1930 pelo cantor Alvinho com a Orquestra Copacabana. Foi como sede do Senado que o Palácio testemunhou momentos marcantes da República, como a ditadura do Estado Novo, implantada por Vargas em 1937. Um ano antes, em março de 1936, o senador paraense Abel Sherman ocupou a tribuna para fazer um discurso fortíssimo. Ele pediu uma CPI para investigar torturas e assassinatos de presos políticos. Não tem registro de áudio dessa época, mas os arquivos do Senado têm o texto do discurso, então a gente vai te mostrar.
O cano de borracha foi oficializado como processo interrogatório e as torturas chinesas praticadas sem cerimônia e com requintes de selvageria são processos comuns e repetidos. Os réus, quaisquer que sejam seus crimes, se os tiverem, não podem ser torturados e chacinados pela polícia que os detém. Os nossos códigos não permitem a surra, o espancamento, nem como pena. O crime contra eles cometido degrada a nossa civilização. Em 1937, com o Estado Novo instituído, Getúlio fechou o Congresso, o Senado só voltou ao prédio em 1946, com o fim do Estado Novo e a volta do regime democrático. Instalou-se o Senado Federal. Falando, o senhor Nereu Ramos congratulou-se pelo advento de nova fase em nossa vida constitucional. Essa foi uma manchete do jornal Correio da Manhã no dia 25 de setembro de 1946, citando o discurso do senador Nereu Ramos na reabertura do Senado. E quer saber uma ironia? Getúlio Vargas, o ditador deposto, foi eleito senador. Mas ele mal pisou no palácio, já estava pensando em voltar para a presidência, o que de fato aconteceu e dessa vez no voto. Aliás, o Rio Memórias também tem um episódio na primeira temporada sobre o fim da Era Vargas, depois vai lá ouvir. Enfim, a Casa Legislativa se manteve ali na década seguinte, até que um grande acontecimento mudou a história daquele prédio para sempre. Para as solenidades de inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. O Dr. Israel Pinheiro recebe Sua Excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira-dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. Em 1960, o Rio de Janeiro deixou de ser a capital do país, que se transferiu para Brasília. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir às solenidades da mudança da capital. Capítulo 2 – O Trambolho. A capital vai para Brasília, a presidência vai para Brasília e, claro, o Senado também vai para Brasília. O Palácio Monroe ainda fica sendo uma espécie de sucursal carioca, o Senadinho. Mas logo de cara surge um inimigo feroz, a imprensa. Na verdade, um jornal específico, o Globo. Há muito, o Palácio Monroe está condenado a desaparecer. Mesmo antes da mudança da capital, o Senado Federal cogitava a construção de uma nova sede que melhor atendesse aos seus serviços. Esse é um editorial publicado na primeira página do Globo no dia 10 de janeiro de 61, com o título Trambolho. Pelo estilo, pela localização e pelo traçado deficiente das suas instalações, o Monroe representa um trambolho que nada justifica a enfeiar a cidade. Os técnicos em urbanismo traçaram planos para a demolição do antigo Senado, com a liberação de uma área destinada à ampliação da Praça Floriano e o embelezamento de um dos locais mais atraentes do Rio. É o que esperamos do governador Carlos Lacerda, cuja decisão deve ser inflexível no sentido de demolir o Monroe tão pronto seja o prédio entregue pelo Senado. O governo de Carlos Lacerda e os dois governos seguintes, de Negrão de Lima e Chagas Freitas, atravessaram o período de 15 anos em que o Rio de Janeiro se transformou no estado da Guanabara. De 60 a 75, com a arrecadação de muitos impostos, a paisagem urbana foi mudando. Surgiram túneis como o Rebouças e o Santa Bárbara, a via expressa do Aterro do Flamengo e o crescimento para áreas até então pouco habitadas, como a Zona Oeste e a Baixada de Jacarepaguá. A ideia de demolir o palácio foi ganhando corpo e os ataques vinham de todos os lados. A obra do metrô ia passar bem ali, mas acabou havendo um desvio no trajeto. O setor imobiliário pressionava e até a arquitetura, que tinha rendido prêmio nos Estados Unidos, virou motivo para derrubar. Lúcio Costa, o modernista que projetou Brasília, não gostava do estilo eclético do Monroe e engrossou a campanha, falando em uma, abre aspas, presença estorvante que não se justifica, fecha aspas. Era uma sobreposição de forças contra o palácio. Essa sobreposição é que viabilizou que o palácio fosse demolido, porque ele
ele ao mesmo tempo ele acumulava muitos valores, né? Bom, você viu que a gente voltou agora para o centro do Rio, ali pela Cinelândia, pertinho daquela praça vazia do início do episódio. E esse que você ouviu é o Eduardo Hades, cineasta e diretor do documentário Crônica da Demolição. É um filme que conta a história da demolição do Palácio Monroe. Esse é o fio condutor principal do filme, na verdade, mas o filme também vai falar sobre as transformações urbanas do Rio de Janeiro ao longo de todo o século XX. A nossa equipe convidou o Eduardo para uma conversa bem ali no lugar onde ficava o palácio. Então, a Jamile Bulê, o Rodrigo Alves e o Thales Ramos sentaram com ele nas cadeirinhas de plástico de um boteco na calçada para tentar entender por que tanta gente queria aquela demolição. Existia um simbolismo muito grande do seu valor republicano, né, de ter sido sede do Senado, tinha um valor estético que era negado pelos modernistas, mas ele, enfim, foi o primeiro Prêmio Internacional da Arquitetura Brasileira. Então, assim, tinha motivos de sobra para ele ficar lá onde ele estava. Então, com tantos motivos para mantê-lo no local, tinha que ter também muitos motivos para tirá-lo do local. Existia uma pressão imobiliária, o centro da cidade estava também investindo muito, especialmente em função das obras do metrô. As obras do metrô, elas mexem muito, né, na estrutura urbana fundiária do Rio, né? Muitos prédios foram demolidos, então, assim, criou muitos vazios e que as construtoras ficaram muito atentas, especialmente no centro do Rio. O centro se valorizou muito nesse momento. Ali na primeira metade da década de 70, o Brasil já vivia os anos de chumbo da ditadura. Em 74, Ernesto Geisel se tornou o 4º presidente do regime militar e o palácio ganhou mais um inimigo. Houve só esse trechinho de um despacho do ministro da Justiça da época, o Armando Falcão, admitindo uma ação coordenada com a imprensa. Dentro do pensamento do senhor presidente, com referência ao destino do Palácio Monroe, no Rio, diligenciei junto à direção de O Globo, Jornal do Brasil, Manchete e outros órgãos de divulgação, a fim de criar no espírito da opinião pública um clima favorável à demolição do velho imóvel. Várias notas já foram publicadas no rumo do pensamento governamental. De fato, alguns jornais foram nessa linha. O Globo continuava em campanha. Olha só esse artigo no dia 6 de julho de 74. O Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, não passa de um monumento ao equívoco. Chamar de palácio esse amontoado de cópias arquitetônicas não chega a ser um exagero porque há, no caso, um compromisso anterior com a pilhéria. O fato de se terem desenvolvido ali acontecimentos e atividades de relevo na vida do país, de modo algum redime o Monroe de sua qualificação de monstrengo. Um ano depois, em julho de 75, o jornal Última Hora foi no caminho oposto e fez uma enquete no centro do Rio ouvindo as pessoas que circulavam por ali. O resultado foi uma reportagem com o título "O povo é contra a demolição". Mas não adiantou nada. Em outubro daquele ano, Geisel autorizou o Patrimônio da União a derrubar o edifício. Não teve um decreto presidencial formal, mas a decisão estava tomada. 7 décadas depois de ser desmontado nos Estados Unidos e remontado no Brasil, o Palácio Monroe viria abaixo. Capítulo 3 – A caça aos leões. A empresa demolidora Agil, que ganhou a licitação, abriria os trabalhos numa segunda-feira, dia 5 de janeiro de 76. 2 dias antes, no sábado, um professor de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro resolveu tentar a sorte para fazer um último registro do palácio. Olínio Coelho pegou sua câmera fotográfica e foi até o prédio que já estava fechado. Assim, consegui entrar no edifício por uma deferência muito especial do demolidor. Esse é um depoimento do Olínio numa reportagem recente do jornal O Globo, feita por Alessandro Alvim e Antônio Scorza. Quando o professor entrou no palácio, encontrou um cenário degradante. Muita sujeira pelo chão, arquivos estragados, papéis, cadeiras quebradas. A sensação que eu tive foi uma sensação de muito pesar. Consegui fazer 49 fotos. A ansiedade por vê-las reproduzidas foi muito grande. Tivemos naquela ocasião, esperamos quase que 3, 4, 5 dias para uma revelação ficar pronta, né? E a nossa surpresa foi maior ainda, porque a gente viu em detalhes, né? A gente viu em detalhes o quanto era essa destruição. Quando eu saí da demolição, eu não digo da demolição, demolição acho que é um negócio tranquilo, eu digo da destruição.
Eu cheguei em casa muito consternado, muito triste realmente. O Olínio morreu em setembro de 2021. Ele sempre lutou pela preservação histórica. Chegou a chefiar o patrimônio da Guanabara e elaborou o decreto do tombamento do Parque Lage. Mas com o Monroe não teve jeito. Naquela segunda-feira, 30 operários começaram um trabalho pesado, desmontando muita coisa na mão, já que a estrutura metálica desaconselhava o uso de explosivos. Era na base da marreta mesmo. Os vitrais do plenário, feito pelo pintor Henrique Campos Cavaleiro, foram retirados e vendidos. Assim como outras obras de arte, o mobiliário interno, os pisos, as portas e os elevadores. Quase 2.000 metros quadrados de assoalho foram comprados por um grupo de japoneses e os pedaços da escadaria de ferro em caracol foram parar em casas de gente rica da época. Muito material ficou encaixotado e guardado por quase 4 décadas, até ser descoberto pelo Museu do Senado em Brasília. Eu assumi o museu em 2013, mas acontece que existiam 16 caixas fechadas desde 1976 guardadas no depósito do patrimônio. Esse é o coordenador do museu, Alan Silva, num depoimento ao canal do Senado no YouTube em 2015. No vídeo dá para ver os funcionários abrindo as caixas de madeira. Vai. A maioria esmagadora dessas caixas continham lustres que pertenceram ao Palácio Monroe e que agora, depois de tanto tempo guardadas, essas peças estão oxidadas, um pouco danificadas. A ideia então agora é nós recuperarmos cada uma delas para eventuais exposições no futuro, para, enfim, comporem espaços, ou pelo menos que elas recuperem essa dignidade porque elas estavam encaixotadas ao longo de muitos anos, isso não é possível. Além dos lustres, o Museu do Senado em Brasília também abriga hoje as bancadas do plenário, com os microfones originais. Mas de tudo que havia no palácio, a história mais impressionante é a dos leões esculpidos em mármore que ficavam na entrada principal. E para entender essa história, a gente vai fazer uma visita rápida ao documentário do Eduardo Hades. O filme Crônica da Demolição começa com o depoimento de um fazendeiro chamado Luiz Carlos Franco. O pai do Luiz Carlos era um pecuarista de Minas Gerais que se mudou para o Rio a convite de Getúlio Vargas. E sempre que a família passava em frente ao palácio, o pai elogiava os leões. Dizia que eram peças raras, de mármore, e ainda fazia questão de lembrar que leão era o signo dele. Aquilo ficou na memória do filho. Eu tenho muita intuição, muita observação, assim, parece que alguma coisa me avisa. Velho, meu pai falava tanto desses leões aí, signo dele, né? Eu vou comprar esses leões. Eles vão demolir este palácio. Alguém me avisou, não sei de onde. Lá no próprio palácio, tinha um português chamado Silva, de bermuda, sem camisa, de tamanco, uma marreta na mão, quebrando tudo que tinha direito e que não tinha. Uma firma dele chamava Gil, acho que é a Gil, seu Silva. Eu olhei, ele falou assim, o dono do palácio é esse aqui, seu Silva. Olhei assim e falei, mas não pode, o coronel está brincando comigo. Isso é brincadeira. Não, para, Luiz Carlos. Aí, você não quer comprar os leões? Eu falei, quero. Quanto é que são os leões? Ele vai dar o preço. Seu Silva, fala com ele aí. Então eu levei portão, levei o anjo, levei os leões, levei muito mármore, madeira. E juntei tudo isso lá em Uberaba. E agora organizamos tudo. Ficou bonito. Meu irmão fez lá uma entrada bonita, com os portões, sabe? Um escudo grande, um emblema grande de ordem e progresso. Muito bonitos. São peças raras, né? Eram 4 leões. O Luiz Carlos comprou 2 do seu Silva, que era o Antônio Gonçalves da Silva, o representante da demolidora. E pelo pacote todo ele pagou 400 mil cruzeiros, que na época era uma pechincha para um material tão valioso. Se você procurar no Google, você acha uma foto impressionante de um caminhão com as 2 estátuas enormes na carroceria, indo para a fazenda em Uberaba. Os outros 2 leões já tinham sido levados por um fazendeiro de Teresópolis, mas o Luiz Carlos estava tão obcecado que tempos depois ele comprou esses 2 também.
Ele acabaria revendendo para um morador de Ibiúna, no estado de São Paulo, e no fim das contas, essas 2 estátuas foram parar em Recife, adquiridas pelo Instituto Ricardo Brenan. O Luiz Carlos morreu em novembro de 2021, aliás, 2 meses depois do Olínio Coelho, que a gente ouviu ainda há pouco. Então, 2 leões continuam na fazenda em Uberaba, e os outros 2 estão em exibição no Museu do Instituto Brenan, em Pernambuco. A verdade é que tem partes do palácio espalhadas por vários lugares. E no centro do Rio de Janeiro, o que sobrou foi uma praça vazia. Capítulo 4 – O chafariz sem água. Eu conheci a história desde pequeno, que meus pais são arquitetos, eu adorava vir a Cinelândia, assim, eu achava incrível vir para o centro da cidade. E minha mãe sempre comentava, eu vinha mais com a minha mãe para o centro. Ela sempre comentava assim, ali tinha um palácio, foi o Senado e tal. Então isso já fazia parte do meu imaginário, assim. Depois da conversa na mesinha do boteco, a Jamília, o Rodrigo e o Thales levaram o Eduardo Hades para caminhar bem ali no espaço que abrigou o Palácio Monroe durante 70 anos. Hoje, aquela é a Praça Mahatma Gandhi, que inclusive tem uma estátua do ativista indiano. Bem no meio dela fica um grande chafariz de ferro fundido que Dom Pedro II comprou numa exposição na Áustria em 1878. O chafariz fica desligado e embaixo dele funciona um enorme estacionamento subterrâneo explorado por uma empresa privada. Eu nunca vi esse chafariz com água. Acho que, pelo menos, não estou me lembrando desse chafariz ligado. Não, e a gente tem ali as saídas do estacionamento, né? Que também é isso. A gente imaginar que aqui embaixo de onde a gente está agora tem um estacionamento subterrâneo, né? As primeiras imagens que aparecem no filme do Eduardo são justamente dos carros no estacionamento. Ele vai intercalando esses registros do presente e do passado, inclusive com imagens raras e muito marcantes dos operários derrubando o palácio. Sair do passado e trazer para o presente nesse mesmo espaço, você entende mais uma camada, né, de história daqui, desse local. Então é meio isso, assim, a gente traz para o presente para a pessoa, enfim, trazer o que ela está ouvindo para o momento atual. No início a gente começa focalizando mais essas saídas dos carros. E é muito carro, né? Porque a gente não se dá conta, mas toda hora está saindo carro dali. E depois a gente vai começar a ver o que está acontecendo na praça. E a cada vez você percebe coisas diferentes mesmo sobre esse espaço. Na época ainda a praça, inclusive, era cercada. Tinha as grades. Hoje em dia já tiraram, graças a Deus, porque não faz o menor sentido uma praça colada na Cinelândia com grade. Em 2021, a prefeitura retirou as grades e anunciou um projeto de revitalização em várias etapas para que esse lugar ganhe mais circulação e deixe de ser um símbolo do esvaziamento do centro da cidade. Eu acho que é um lugar que representa o vazio mesmo, né? Assim, o centro da cidade tá muito vazio, sim, por conta da pandemia e da crise econômica que teve no país nos últimos anos, está tendo, né? E especialmente essa área da Cinelândia, essa área toda talvez do Largo da Carioca para cá, está muito vazia também. A Praça 15 está assim, desértica. Esse palácio, se estivesse aqui, certamente teria contribuído para a ocupação do centro, né? Ele teria um movimento que ajudaria a retomar o movimento do centro da cidade, da Cinelândia especialmente. Então você vê o desperdício, né, do uso do espaço urbano, né? Essa demolição ela ajuda muito a esvaziar a Cinelândia. Foi o que aconteceu desde os anos 70 e a ausência dele ajuda, né, também colabora para que a Cinelândia não volte a ter vida durante mais tempo. Assim, vai demorar bastante depois da pandemia para a cidade crescer. Assim, seria um espaço super importante para atrair a população e não temos. Verdade. É isso, Eduardo. Cara, obrigado demais por ter topado vir aqui nesse dia de muito sol, gravar com a gente. E espero que você goste do resultado. De novo, parabéns pelo filme, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Maravilha. É isso, gente. É isso. Eu parei de lado aqui que tava queimando minha orelha aqui. Nossa, cara. É demais. Eu trouxe meu boné e esqueci de botar. Eu agradeço demais ao Eduardo Hades e se você quiser saber mais sobre essa história, vai atrás do filme Crônica da Demolição. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Rio Memórias, sobre lugares e símbolos da cidade que não existem mais. Procura aí os episódios anteriores e dá um pulo no museu virtual em riomemorias.com.br. Lá você pode explorar a Galeria Rio Desaparecido e várias outras.
Conta pra gente o que você tá achando da temporada, e nem preciso dizer, né? Se você passar pela Praça Mahatma Gandhi, faz uma foto ou um vídeo lá no Chafariz e marca o nosso Instagram, @RioMemórias. Esse podcast é uma produção da Escuta Aqui, com coordenação do Rodrigo Alves, que também escreve os roteiros. A supervisão de roteiro é do Thales Ramos e a produção é da Jamile Boulet. A Clara Costa faz a edição e a sonorização e o Gabriel Falcão compõe a trilha sonora original. A pesquisa histórica é do Danilo Marques e do Davi Arueira, do Projeto República da UFMG. Eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora do Rio Memórias. Obrigada e até o próximo episódio. O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos por meio da Lei de Incentivo à Cultura e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremate por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.